Oi, eu sou Luísa, estou aqui de volta. Dessa vez eu queria dar uma sugestão muito interessante. A gente já falou um pouquinho sobre degustações, como a gente faz a comparação visual, olfativa, questão do paladar, como é que é, etc. Depois a gente passa por um processo que a gente vai começando a afinar. A gente vai começando a conhecer um pouquinho mais. Eu falei do comparativo de uvas, né, para a gente conhecer intensidades, cores, etc. Tem uma degustação que eu acho super bacana, é pouco explorada, mas porque às vezes é mais difícil você conseguir montar uma degustação dessa, não é tão simples por falta de opção no mercado. Minha sugestão de hoje é uma degustação que a gente chama de degustação vertical. O que é degustação vertical? A gente pega o mesmo vinho de safras diferentes. E com isso a gente consegue fazer uma série de análises que eu acho muito interessantes e enriquecedoras. Primeiro, você vai perceber as diferenças de ano para ano, não só a questão do envelhecimento. Você fala assim, ah não, esse vinho está diferente desse porque ele tem um ano a mais de envelhecido. Também, gente, isso vai acontecer, obviamente. Eu peguei aqui um 2003, um 2004, um 2005 e um 2006. Brunello, para ficar todo mundo com água na boca, né, gente? Uma degustação vertical desse ícone é simplesmente delicioso. O que eu acho interessante? É para a gente conhecer um pouquinho também dos efeitos do clima, né? Vinho é muito fruto de um terroir, o terroir é esse conjunto, seja solo, terreno, inclinação, sol, frio, calor. Então, todo um ano, principalmente a questão climática, ela vai exercer influência no vinho. Então a gente vai ter vinhos diferentes produzidos no mesmo vinhedo por um mesmo enólogo, aqui no caso foi o mesmo enólogo durante todo esse processo. Então é interessante para a gente conhecer um pouquinho os efeitos do clima no vinho no ano de produção, né? O ano de colheita na realidade. Eu acho bem interessante, é bem enriquecedor e vocês vão perceber que às vezes a safra não precisa ser mais jovem para ser mais encorpada. Às vezes um vinho até mais velho foi de uma safra que deu mais estrutura para o vinho e ele pode ser mais encorpado do que um vinho mais jovem que ele. As características são diferentes e eu acho que é super enriquecedor. Então, quando tiver oportunidade, vale a pena. Não é fácil montar, que vinho de dia a dia é muito difícil você conseguir 4 safras de um vinho barato. Primeiro que nem sempre ele vai durar isso tudo. Então, assim, nesse caso a gente pode oferecer aqui para vocês uma degustação de Brunello. A gente tem algumas degustações verticais na loja. Quem depois tiver interesse, entra no site, conversa com a gente, que a gente vai ter maior prazer em orientá-los. Mas a minha sugestão de hoje é isso aqui, ó, uma degustação vertical de Brunello. Obrigada, aproveita.